O meu casamento, como vários outros, acabou por causa de uma traição. Será que se essas duas aqui tivessem sabido antes do que eu, elas me contariam? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e segue o baile com a gente. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. E aí? Vocês iam contar ou não iam contar se soubessem antes do que eu? Ah, se é uma amiga minha, eu conto, certamente. Mas eu preciso ter certeza. Então, assim, eu preciso ter visto e eu preciso... Não é boato. Tipo, eu ouvi falar, alguém disse, não sei o quê. Então, vamos ver. Aí eu contaria. E se é uma amiga minha? Se eu tenho certeza que a pessoa confia em mim, que a pessoa sabe que... Porque se é uma pessoa, tipo, que eu conheço mais ou menos, tal... E assim, eu não tenho uma relação muito próxima, a probabilidade dessa pessoa confiar no marido e não em mim, e aí criar uma situação horrorosa, é meio grande. Então, mas se é uma amiga mesmo, e eu vejo o marido dela com outra pessoa... Não é assim, vi o marido dela almoçando com outra pessoa, não é isso. Eu vi o marido dela dando uns catos na outra pessoa, entendeu? Aí de ter sim. visto a situação. A situação. Eu não crio boato. Eu acho que isso... Porque aí você fica lá, sei lá, de repente o cara foi almoçar com uma colega de trabalho, porque todo mundo tem colegas de trabalho. Sim. E aí você fica levantando picuinha. Então, assim, pra mim, picuinha é diferente de verdade. Mas se é uma amiga minha, eu conto com certeza. E já aconteceu? Não, comigo nunca aconteceu, eu nunca peguei nada, assim, é que eu também sou meio lesa, acho. Teria que cair na minha frente, né, o marido da pessoa com a outra pessoa, sei lá, né. Mas não, a Fabi ontem tava falando uma coisa que eu acho curioso, que é, de repente, ver o marido ou o namorado da amiga em aplicativo de paquera. E aí? Tenso, né? E aí? Tenso, né? Tenso. Eu acho que eu contaria. Se é amiga ou se é colega, sei lá. Se é amiga, acho que eu contaria. Falava, olha, tem muito perfil fake, pode ser o caso, como pode não ser, né? Vamos investigar, não sei. Eu acho uma puta de uma sacanagem, O cara né? estar em aplicativo Eu de paquera, acho. né? Você sabe que eu acho que eu não contaria nesse caso? Não? Porque, sei lá, de repente o cara tá lá só querendo alimentar o ego, sabe? Porque eu não tenho certeza do que acontece. A menos que o cara me paquerasse. Se o cara me paquerar, aí é o negócio que eu falei no começo, que eu tenho a prova. Aí eu tenho a prova e aí... Ai, que né? difícil. Então, mas eu não sei se eu Mas contaria. você tem a prova de que ele tá Então, lá mas, no ó, app que é destinado a relacionamentos. Não, mas olha, a Tabata mesmo já Agora, falou se que ela você começou... conheceu o cara no app e eu vejo o cara no app, eu tenho que te contar? Eu acho que tem. A gente tem um código, né, mana? A gente... Só não pegar o mesmo cara, né? Quando a gente começa... A gente tem usado o aplicativo, então quando a gente começa a conversar mais sério com alguém, a gente avisa a outra, porque se a gente Em mora no mesmo especial lugar. porque esse aplicativo é por região, né? Então, Dos arredores. você tá na mesma região, você corre o risco de repente conversar com a mesma pessoa. Não, mas ó, você mesmo já falou uma vez que você começou nos aplicativos porque você queria alimentar o seu ego, então você achava legal os likes. Ah, mas eu tava solteira. Mas ela tava Não, tudo bem, mas sei solteira. lá, e se o cara de repente... Então, é essa a minha dúvida, é que também nunca aconteceu comigo. Então vamos supor, se eu vejo o seu marido lá, eu não Tem sei. que me falar. Então, eu não sei, eu sei lá, eu Tem ficaria... que falar, Rita. Eu Então, sei saía lá, com um de cara repente- há um tempão, antes de eu ser casada, eu saía com um cara. E aí, eu não sei se você participou disso. Participei, eu sei exatamente o que você vai falar. E aí acharam esse cara num desses perfis. E, meu, há 10 anos havia pouquíssimos, era mais online, não era aplicativo ainda, né? E aí vieram me falar, ó, o cara tá lá. Só que eu não tinha nada, assim, tipo, não é que eu namorava o cara, embora eu tenha saído com ele muito tempo. E aí... Então, você quis saber isso? Você gostou de saber isso? eu nem liguei. Porque aí, o que a gente fez? A gente criou um e-mail falso. E aí eu sabia tudo que o cara gostava. E aí eu criei a mulher perfeita pra ele. Olha só. E eu conversava com ele pela mulher perfeita com ele, cara. E ele não percebeu. Só que ele ficou super insistindo pra gente se falar por telefone. E aí eu... Por telefone, não tinha WhatsApp, né? E você não falou que era Não, você. não falei. Não, ele não tá falei. sabendo isso agora. Talvez se ele assistir esse É. vídeo, talvez ele entenda que a gente não falou o nome do site, aplicativo, enfim. Enfim, mas eu acho, eu gostaria de saber. A Fabi disse que quando o meu casamento começou a ir por água abaixo, ela desconfiou de que talvez tivesse outra pessoa, mas ela não me falou. Porque E eu não acho tinha super certeza. certo. Não, porque não tinha Então, Porque eu não tinha certeza. certeza. É. Eu E não eu vou inventar uma coisa E não que- adianta
às vezes a gente cria coisa na nossa cabeça, sendo pra gente ou pro outro, que não corresponde à verdade. Sim. Porque, né, é difícil mesmo a gente saber a verdade do outro, né? Sim. Então, Não, e naquele caso, eu nem teria levado o boato, o instinto dela em consideração, porque meu ex-marido jurava de pé junto. então, mas eu você olhava no poderia olho levar. dele. E de repente, se a Não, pessoa de repente vai lá e concordo. levanta um boato e você fica louca, maluca e sei lá, e dá uma Agora, eu merda fiquei gigante. sabendo por uma terceira pessoa, né? Que nem era meu amigo, nem nada. Então, mas aí você foi lá confrontar o seu ex-marido. Fui. Na hora, assim, quando a pessoa veio conversar comigo, eu falei... Na hora que a pessoa começou a conversar comigo, eu comecei a ligar pro meu ex. Só que ele não atendia, ele tava numa consulta médica. E aí eu fui barrando aquela pessoa. E aí eu só falei, por que eu tenho que acreditar em você? E ele falou, porque eu tenho as conversas, eu vou te mandar. Eu falei, não, eu não quero. Porque bem ou mal quem tinha que confirmar aquilo pra mim seu era o ex-marido. meu ex-marido. Então, mas ó, época. agora imagina se esse cara estivesse levantando um boato. Se ele gostasse de você, vamos supor, esse cara, eu gosto da Tabata, então eu vou lá e vou minar o casamento dela. E aí ele vai lá e levanta um boato, sabe? Você já não tá muito bem com o teu ex-marido, não sei o que e tal. Por mais que você não leve em consideração, planta uma semente. Lógico, e aí, por exemplo, lógico. vamos supor que não estivesse acontecendo nada. Você vai lá e aponta o dedo pro teu ex-marido... Mas é que vai ficar. tudo, você já tava no processo. Não, né? exatamente, já Tudo tava se separando. E ele me deu um dado que eu sabia, assim. Não, meu e não ex-marido. era o caso, não era um boato. Meu ex-marido disse que tava em tal lugar, tal dia, e o ele menino sabia. sabia, a pessoa que me contou sabia daquela situação. Então ele tinha provas que se você precisasse, ele disse que teria tinha. como Eu não provar. quis ver, Né? exatamente. Diferente de mim, que eu imaginei, mas eu não tinha prova nenhuma. Mas eu acho que é isso, Não, é é, quando porque é levantaram amigo, boato, sabe? né? Esses dias eu faço parte de um grupo no Facebook e aí a menina colocou assim, ai, um cara me chamou pra viajar, um cara com quem eu já tive um rolinho e agora eu não tô mais saindo com ele, mas ele me chamou pra passar o ano novo junto e eu vi que ele está namorando, conta ou não pra menina. E aí eu falei, gente, é tão dolorido, né, você ficar sabendo dessas coisas. Às vezes eu vejo, principalmente na internet, as pessoas vão lá e falam assim, conta, tem que contar. Parece que quer se vingar e tal, e não se preocupa muito com o outro, sabe? Eu acho isso tão complicado, porque no caso ela nem conhece a menina, né? Eu acho que aí a função, minha opinião, a função dela era dar um chega pra lá no cara, falar você não presta e tenho pena de quem está confiando em você. E não ir procurar uma outra pessoa, não sei. Mas Eu nesse contaria caso, pra amigas também. Nesse caso, ela tem a prova cabal, né? É difícil mesmo, pra mim é igual a situação Mas é que você não é amiga da Não é pessoa, amiga. então você não sabe qual é o acordo entre eles, você não sabe o que eles estão conversando, o que eles não estão conversando. Mas ainda assim, pra mim é difícil dizer isso sem passar por uma situação. Nunca encontrei o amigo de ninguém no app e também nunca tive uma situação de eu sei que fulano está sendo traída. Eu tive uma situação. Eu tive uma situação de um casal de amigos que eles estavam pra casar e o meu ex descobriu que esse rapaz estava traindo a noiva. E, inclusive, foram vistos várias vezes em locais públicos, sabe? Juntos. E, enfim, o final da história é que eles casaram, a menina descobriu que ele tinha uma ligação com uma outra pessoa pela conta de celular, ela viu que... Enfim, ela descobriu essa traição. Ligações e mensagens de madrugada, né? Ela chegou a encontrar com a tal da pessoa, né? Pra entender o que tinha acontecido. E, assim, a máscara que foi passada... eu não quis me envolver. Por mais que eu fosse amiga dela na época, eu não quis me envolver, porque eu falei, eu acho que, sabe, eu não vou me envolver nessa situação, porque é uma situação muito delicada, eles estão com um casamento marcado, enfim. Mas a gente sabe que houve a traição, que houve tudo. Mas aí ela também ficou sabendo e topou seguir com o plano. Ela seguiu o plano dela, então é isso que eu falo aceitou a mentira. De como a pessoa vai receber. De repente, você tá numa puta boa intenção, vai lá e fala pra pessoa, e a pessoa prefere... Sei lá, cria uma disposição entre você e essa pessoa. Exatamente, eu não queria. A única coisa que eu comentei no dia do casamento, na hora dos juros, eu falei, gente... Pra que isso, né? Falsidade, né? Não sei, eu acho muito... Não sei, o sentimento em que... O momento em que ela entrou, você jura assim, fidelidade, né, pra pessoa e na verdade você já tá cagando tudo. E tinha as 3 pessoas
ali no casamento que sabiam da situação. E eu até comentei no momento, eu falei assim, nossa, imagina, ela tá tão linda hoje, entrando de noiva e tal. Eu imagino o que ele deve estar sentindo por dentro. Né? Eu imagino que ela deve estar sentindo. Exatamente. Tipo, Enfim, vou casar. não contei, tive a oportunidade de conversar sobre o tema em uma roda de conversa, uma vez que a gente saiu pra jantar. E assim, a verdade dela é que ela aceitou, ela falou, se aconteceu ou não, eu nunca vou saber. Talvez eu nunca saiba, mas o que eu lido com a situação é que eu confrontei a menina e ela me falou que não teve nada e foi uma situação toda armada, porque eu sabia da verdade. Eu falei, então tá, se ela não tá preocupada, quem sou eu pra me preocupar? Então... Contar ou não contar? Eis a questão. É isso, gente. Fica aí a dúvida, cada um pensa, reflete. E conta pra gente. E tô torcendo pra não passar por essa situação, porque é uma situação difícil. Conta pra gente o que vocês resolver. fariam, conta as experiências de vocês pra gente. E segue o baile com a gente sempre. Beijo!